Árvores, plantas, elementos que compõem um jardim ou um bosque. Mas foi isso que inspirou um projeto desenvolvido por um professor de engenharia da computação aqui da Universidade Estadual do Maranhão. E isso nos trouxe até o CCT para conhecer um pouco mais sobre esse projeto. Professor, o que são essas antenas bioinspiradas? São antenas com as formas inspiradas na natureza. Uma planta é uma antena, pode ser entendida como uma antena receptora com uma forma otimizada pela natureza para receber ondas eletromagnéticas na faixa de luz. Então nós olhamos para elas e utilizamos a forma delas para desenvolver novos dispositivos que sejam menores e mais adaptados para ser utilizados dentro de instrumentos como celular ou qualquer um roteador ou qualquer uma outra coisa que use onda eletromagnética. E de onde veio assim, essa vontade de começar a estudar, de se dedicar a esse projeto? A ideia de antenas bioinspiradas ela não é necessariamente nova, certo? A ideia veio de um professor. Você olhou assim para uma planta e disse, rapaz, você recebe luz da faixa de onda eletromagnética, então isso é uma antena receptora. De repente, assim, do nada. Do nada. Aí ele olhou e disse, vamos pesquisar. Vimos que tinha uma instituição que já falava sobre isso, que era a Universidade de St. Louis, mas não projetava, ela apenas dava uma ideia, dizendo que existiam. Depois nós fomos estudar e vimos que tem o cloroplasto. No cloroplasto você tem um arranjo de antenas internas, então nós pensamos que poderíamos trabalhar com isso. Em cima disso, foi 2013 para 2014, nós desenvolvemos técnicas e métodos para otimizar, para fazer a antena em si, para utilizar a forma, e utilizamos equações para isso. Uma delas é a equação de Gielles, é uma equação polar, que eu posso desenhar praticamente qualquer forma da natureza, ou fora dela, formas que nós chamamos de euclidianas e não euclidianas, e podemos usar essas formas para utilizar em antenas. Então nós vemos o que existe na natureza, naquilo que existe na academia, e lá nós procuramos brechas que não foram ditas ainda, e nós usamos essa brecha para desenvolver os nossos dispositivos. Professor, na teoria, muito legal, mas a gente, claro, quer ver. Você pode mostrar um pouquinho pra gente dessas antenas bioinspiradas? Vamos, a gente vai conhecer o laboratório e um pouco do nosso trabalho. Beleza, vamos lá. E agora a gente está com uns alunos que compõem essa equipe que faz parte desse projeto e ele vai explicar um pouco pra gente sobre a sua parte dentro do projeto das antenas bioinspiradas. Mas antes disso, eu quero saber como foi que você iniciou nisso, onde é que surgiu o interesse, como é que foi isso aí? Então, bem no começo do curso, a gente teve uma apresentação geral sobre todos os projetos. Tanto a parte de Machine Learning, quanto a parte das antenas. E eu fiquei interessado, porque eu tinha muito apreço assim, pela parte da lei de Faraday, que é o princípio de condução eletromagnética através de bobinas, etc. Beleza. Aí o professor citou alguma coisa sobre isso. Eu, rapaz, achei interessante falar com ele. Aí ele tá precisando de gente para trabalhar e eu, rapaz, não tô fazendo nada, vou trabalhar com ele. Aí ele me chamou. Então, desse mundo que a gente tem, a minha parte são essas carinhas bem aqui, ó. Antenas PCB. São antenas printadas em placas, ou seja, elas são impressas junto em placas de circuito. Sim. Então, em vez de derreter, como a gente faz com essas, a gente já imprime ela diretamente no circuito. Então, além disso, as minhas são interessantes pelo fato de ser maleáveis. A gente usa, por exemplo, esse material aqui é a poliamida. A gente usa, como o professor falou, a gente tem alguns projetos para peças vestíveis. Então, o fato dela ser mecanicamente resistente já ajuda nas roupas. Se eu colocar no meu braço e dobrar, ela continua funcionando. Adaptável. Exatamente isso. Então, além disso, é interessante porque ela tem aplicação para incêndios. Roupa de bombeiro. Porque ela também é termicamente resistente. Então, ela aguenta até 300 graus. Então também é uma das aplicações. Então para ti, como aluno, só agrega conhecimento cada vez mais, fazendo parte. Já tá há quanto tempo já? Cara, eu tô há um ano e meio no curso e um ano junto com ele. E também temos uma aluna egressa da UEMA, do curso de matemática, que fez das antenas bioinspiradas o seu projeto de mestrado. No mestrado, eu desenvolvi um projeto de uma antena bioinspirada, em folha elíptica, para operar em 4G, onde nós utilizamos técnicas como a fórmula de Gielles e o número de ouro para diminuir o perímetro dessa antena. Obtivemos coisas boas, né? Como o nosso artigo, que foi publicado na revista Nature, que é uma das 5 maiores revistas do mundo, com alto fator de impacto, que muitos pesquisadores querem publicar, mas que nós aqui no Maranhão conseguimos. Também tivemos a patente, que foi e também pela UEMA,
foi muito gratificante para mim, porque eu comecei a entender, a gostar do projeto. E isso me rendeu o doutorado, que eu vou começar esse ano. Vou fazer o doutorado agora em Campina Grande, que é uma das melhores universidades daqui do Brasil. E isso serviu de motivação, né, não só para as minhas alunas que me veem todo dia, mas como colegas daqui da engenharia, meninas que querem pesquisar, querem fazer pesquisas. Eu me senti como fonte de inspiração para elas, numa área que a gente tem poucas mulheres trabalhando, que é a engenharia, e especialmente a engenharia eletromagnética. E agora vamos conhecer de perto o trabalho do professor Paulo. Professor, uma outra dúvida que eu tenho é essa tecnologia, como é que o senhor enxerga o futuro dela, principalmente para a indústria, para o comércio? O senhor pensa em patentear? Não, algumas aqui já são patenteadas. Uhum. Isso já é patenteado, isto já é patenteado, isso aqui ainda não, isso aqui já é patenteado, isto já é patenteado. Então nós temos já temos algumas patentes de antenas bioinspiradas. No mercado mundial, tem empresas que já desenvolvem antenas que eles chamam de super shapes, super formas. Uma delas usa formas bioinspiradas para desenvolver antenas de alto ganho, com formas geométricas inovadoras, ou que são chamadas de stealth antenas. Porque a forma das plantas, elas não chamam a atenção. São esteticamente aprazíveis. Não pode dizer que é bonito, que beleza é um critério de pessoa para pessoa, mas tem baixo impacto visual, certo? Então tem uma estética que é aprazível e é recebida pelas pessoas muito, muito bem recebidas. Aí o que acontece? Essa estética, se eu coloco isso daqui, veja, vamos colocar aqui um quadro, eu não tenho um quadrado aqui, mas eu coloco, por exemplo, um quadrado como esse numa roupa, e eu coloco uma coisinha dessa numa roupa. Isso aqui é o chamado de Wearables Devices, dispositivos que são usados junto ao corpo. Uhum. Então posso colocar isso aqui numa roupa para pegar temperatura do corpo, para pegar sensores que estão conectados, pegando temperatura do corpo, batimento cardíaco, oxigenação, e ele não chama atenção. Mas esse chamaria. Então são materiais de baixo impacto visual, como por exemplo em jeans. Isso aqui é uma antena feita em jeans. Então eu posso colocar numa calça de uma pessoa, ela vai funcionar da mesma forma, com um sistema de transmissão bem pequenininho, conectado nela, e ela irradia para mandar essa informação. Se você pensar, por exemplo, em bombeiros, policiais, médicos, uma pessoa que está lá deitada no hospital, eu posso colocar uma antena no roupão que ela está utilizando, ou então no lençol sobre ela. Aquela antena vai captar a informação que está sendo gerada pelos sensores e vai mandar para um outro local, e assim ela pode ser acompanhada remotamente. Essa é uma das milhares de possibilidades que uma antena bioinspirada pode fazer. Como você falou, a questão do corpo. Por exemplo, se é uma pessoa que pratica atividade física, também seria bom, porque você falou da questão da pessoa internada em hospital, usando aquela roupa do lado Imagine, aqui no Brasil não é tanto, mas imagine nos Estados Unidos ou na Rússia, na guerra da Rússia com a Ucrânia, como é que eles veem que o soldado está vivo. Então tem um sistema de transmissão ligado à roupa dele e ligado a sensores que pegam oxigenação, batimento cardíaco, e aquilo está conectado, pode ser conectado via satélite, pode ser conectado numa rede próxima, mandando esses dados para eles. Porque ali tem uma antena que está mandando um sinal wireless. É um jargão dizer que é ergonômico, aquela coisa que quase já faz parte praticamente parece natural. Ele seria de baixo impacto visual, de uma boa estética. Então agradaria os dois lados. A ergonomia diz respeito mais à posição do corpo, aquilo que você usa, Sim. Certo? É uma outra ciência, mas no caso da estética, sim. Seria de baixo impacto visual, aquilo que a gente chama de stealth antenna. Professor Paulo, foi um prazer saber um pouco mais do seu trabalho, que realmente é incrível e que com certeza vai muito além do que a gente conversou agora. Acho que não cabe nem um vídeo como esse, é uma honra mesmo, e agradecer o senhor pela oportunidade. Eu que agradeço, meu irmão. Venha de novo para você conhecer nossos outros projetos. Pessoal da empresa Júnior que trabalha com você, manutenção de computadores. Temos projeto de IoT, projeto de rede de sensores. Temos a parte de aprendizado de máquina na parte de ciências biológicas. A gente tem um monte de coisa. E quem quiser participar de outros setores, pode vir também. Engenharia agronômica, ADM, temos projeto também que eu também tenho formação em economia, e eu gosto de pesquisar em competitividade. Sim. A partir de competitividade sistêmica, também nós trabalhamos. A engenharia de pesca, temos sensores para engenharia de pesca, sensores para agronomia, sensores para ciência animal. Quem vier, a gente trabalha. E não falta projeto.
que não falta é o que fazer. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço Gente, a o você. episódio de hoje foi esse, então até a próxima.